pessoal, vamos falar de rock novamente? Muito bem. Antes vocês vão fazer a inscrição no canal aqui para prestigiar o meu programa. Então vamos lá, pessoal. Bom, o programa de hoje eu vou abordar a história do blues e do rock, focando em suas raízes negras, oriundos do sul dos Estados Unidos, né? Então acompanhe comigo aqui. O blues e o rock caminham juntos há muito tempo. Se pararmos para pensar, tanto o blues e o rock tiveram suas sementes ali, nos campos de cultivo de algodão, com os escravos cantando canções no trabalho no sul dos Estados Unidos, antes da Guerra de Secessão. Então, muitas pessoas já devem saber que os Estados Unidos foi um dos países que mais exploravam a escravidão negra na América, ao menos no período que compreendeu o que eu acabei de falar, de sua independência até o fim da Guerra de Secessão. Este conflito armado, que culminou com a eleição do abolicionista Abraham Lincoln em 1860 para chefiar a Casa Branca, terminou com a derrota dos Estados Confederados do Sul. Dentre eles, os principais agrários e escravistas foram Alabama, Mississippi, Louisiana e Geórgia. Mas, aí eu pergunto, o que esse pedacinho da história tem a ver, com o nosso tema de hoje? Tudo. Por quê? É exatamente nesses 4 estados, nos quais a escravidão era muito forte, que as raízes culturais, trazidas da África se fizeram presentes de forma igualmente poderosa. Uma das germinações dessa raiz africana caminhou para a música, e praticamente influenciou uma geração inteira. Então o blues, se originou do negro afro-americano do sul dos Estados Unidos, com sua voz rouca e sentimental, cantava toda a sua dor e tristeza, sincronizando-as em vocalizações rítmicas e caracterizando assim o estilo do blues rural dos trabalhadores negros, Em suas poesias musicais clamavam além da dor, da tristeza, também tinha a escravidão, o amor, a religião, enquanto trabalhavam nos campos de colheita do Delta Mississippi. Então, o Delta Mississippi foi uma região, situada entre os rios Mississippi e Yazoo, no noroeste do estado do Mississippi, abraçando também parte do Arkansas e da Louisiana. Então, nesse sentido, o Delta Blues, é um dos mais antigos estilos da música blues. O Delta Mississippi, então, que é essa região, surgiu um dos maiores expoentes, que é Robert Johnson, também ali, Esse cara é considerado figura lendária do blues, que influenciou muitos artistas como Led Zeppelin, Rolling Stones, Eric Clapton e Muddy Waters, Bom, vamos agora avançar um pouco, Vamos para a década de 30, Depois de um período de escravidão e repressão, aí os músicos, foram para Chicago, como uma alternativa de fugir daquela vida difícil, precária e da falta de oportunidade na região do Mississippi. A depressão de 29 ocasionou novas diversificações ainda, do blues. Então milhares de negros desempregados então saíram do sul, como eu já falei, e migraram para a parte norte em busca de trabalho, principalmente nos grandes centros industriais, como no caso de Chicago e Detroit. Desenvolveu-se então ali uma diversificação entre o blues do Delta Mississippi, o chamado blues rural, que é do sul, e o chamado blues urbano, que é do norte, Este último, que é o blues urbano, desenvolveu-se ali na cidade de Chicago. Então o blues de Chicago cresceu, em clubes fechados e bares, tornando-se mais estridente, eletrificado e, digamos assim, é um blues mais com guitarras mesmo. Cada região, tinha o seu expoente do blues. Alguns exemplos são Delta Blues, que é aquele blues raiz, do Mississippi. O blues de Chicago, eu acabei de falar, que é a fusão entre o blues acústico do Delta
com a introdução da guitarra, né? E também tem aquele blues que é do Texas, que é um blues mais elétrico e rápido, ok? Então vamos para as décadas de 40, né? Que aí nós vamos falar então dos primeiros bluesmen da história, né? Que surgiu entre 30 e 40, como Sonny Boy Williamson e Big Bill Brosney, exatamente. Estes dois aí foram os primeiros que introduziram a gaita de boca e o violão acústico, né? Não podemos nos esquecer também de um expoente muito grande que é Muddy Waters, né? Que tinha o seu estilo forte e carregado. Também não podemos nos esquecer do rei do blues, B.B. King, exatamente, se consagrou em razão de ter colocado a guitarra solo como elemento central, criando um estilo de forma pura, né, e melódica, com características únicas. O BB, que é BB, significa Blues Boy King, exatamente, o rei do blues. Então, B.B. King influenciou famosos como Eric Clapton, né, e entre outros, né. E aí vamos aí para a geração do rock and roll. Cravar o momento exato em que o rock surgiu é uma tarefa difícil, né? Isso porque o gênero se desenvolveu naturalmente a partir de quê? De outros ritmos populares dos Estados Unidos, que é durante a década de 40 e 50, né? E dentre esses estilos aí, o rock and roll se desenvolveu a partir do gospel, do blues, do rhythm and blues e do country, certo, pessoal? Então, o rock se desenvolveu a partir desses estilos aí, do country, do blues, né? Principalmente. Então, o rock não foi criado por uma só pessoa, mas pelo resultado dessas experimentações musicais feitas, principalmente pela comunidade negra, né? Por inúmeras bandas também. Então, o rock and roll tinha uma faceta que era o que? Tinha uma característica principal, que era ser veloz e frenética, desenvolvida e consolidada a partir da segunda metade da década de 40 ali, tá? E seria então quais os expoentes que nós podemos citar? Chuck Berry, Little Richard, né? Chuck Berry e Little Richard, e Fats Domino também certamente dominaram, né? Foram os maiores expoentes, né, durante essa década aí. Não podemos esquecer do pai do rock. Acabei de falar aqui quem era o pai do rock? Chuck Berry, o pai do rock, né? Reconhecido, né, como sendo responsável por inovar e evoluir, né, o rock. E este expoente do rock lançou clássicos como Johnny B. Good, né, Maybelline, Rock and Roll Music. Então, Chuck Berry considerado o pai do rock and roll. Temos também nomes menos conhecidos como Ike Turner, Wynonie Harris, Jack Wilson, né, e outros mais, ok, pessoal? Então vamos lá. Havia mais umas características ainda do rock and roll, como por exemplo, eles dançavam, ajoelhavam, faziam performances mais sexys, dançantes, e isso aí, gente, causou um impacto muito grande, tá? Por quê? Vou falar por quê. No início dos anos 50, né, donos das rádios e executivos das gravadoras percebiam um vertiginoso crescimento do interesse de jovens brancos por esse estilo. Então, o que aconteceu? Os shows dos músicos negros, além da enorme plateia negra, tinham o quê? Começavam a contar com presenças sempre crescentes de jovens brancos, e isto preocupava cada vez mais a sociedade branca. Autoridades como políticos, chefes de polícia, além de associações de pais e outras personalidades influentes da comunidade branca, se manifestaram explicitamente contra o rock and roll. Começava ali o preconceito do rock and roll pelas comunidades brancas. Em outras palavras, né, as apresentações chocavam a sociedade branca. Então o desespero cresceu ainda mais com o surgimento de figuras como quem? Elvis Presley e Bill Haley, que foram o quê? Homens brancos fazendo música negra e com apresentações inspiradas nos estilos e performance do rock and roll, né, dos negros, né, que o fundaram. Então, o que acontece então depois disso? Obviamente, fizeram muito sucesso. Elvis, Bill Haley ganharam muito mais dinheiro e prestígio que os músicos negros, e
Além disso, a sociedade, né, como eu já havia dito, estava assim preocupada, pois os jovens brancos não ouviam mais as mesmas músicas que os seus pais, não se vestiam mais como seus pais, e esta má influência que os negros exerciam gerou proibições em shows e de execução do rock and roll em muitas rádios. Então olha o preconceito começando aí, né, por causa dessas características de uma sociedade altamente preconceituosa, né? Então, gente, o rock and roll, né, originou-se então a partir então desta fase. Então, foi isso que o rock então passou então com o tempo então evoluindo. A partir da década de 60, né, 1960, bandas como Beatles, né, fizeram um sucesso estrondoso. Rolling Stones também, né, fizeram um sucesso tremendo. The Yardbirds, e eles começaram então a buscar novas inspirações do blues elétrico, né, principalmente aquele blues elétrico do Muddy Waters, né. Também o rock teve uma ascensão, né, evoluindo cada vez mais, até que no final da década de 60, né, houve o quê? O surgimento do fenômeno Jimi Hendrix. Jimi Hendrix foi um divisor de águas, gente, na música. Sua carreira, né, como artista e frontman durou apenas entre os anos 66 a 70. Mas sua genialidade, né, sua habilidade como compositor, instrumentista e experimentador, né, de inúmeras sonoridades, texturas, cravaram então seu nome para a história do rock and roll. Então o rock, né, para finalizar, o rock foi se adaptando, modificando, ramificando-se com o tempo, tornando o gênero mais ligado à contracultura, na medida em que seu som, né, se tornava mais maduro, sombrio e extremamente ligados a movimentos de direitos civis. Isso refletiu no mundo inteiro, e no Brasil essa movimentação era exatamente a mesma, né, que deu uma percepção, né, do que o rock era, né? O rock então se tornou então subversivo. Mais do que isso, pessoal, o rock precisa olhar, né, mais para si e suas origens e entender que foi a partir dos movimentos da cultura negra que ele ganhou uma postura consciente política de contestação e, sobretudo, social. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? E até a próxima, pessoal.